ano passado nós tivemos uma direção de falarmos sobre qual é a igreja que nós trabalharemos, nos tornaremos para que todos amem. Quando eu falo igreja que todos amam, nós não estamos caminhando atrás de uma aceitação humana apenas, mas uma igreja onde as pessoas, a comunidade, possam olhar e falar: eu não participo, mas faz muita diferença na nossa região. Eu lembro quando nós decidimos sair daqui, porque estávamos travados, não tinha oportunidade de venda aqui, de compra, nem à frente, e nós íamos para o bairro Caiçara. Eu lembro que as pessoas relevantes da região me procuraram, os políticos, o dono do jornal, comerciantes do bairro, e alguns falaram: bispo, não tira a Power daqui não. A Power faz parte da nossa comunidade, ela faz parte da nossa vida. Claro que não é isso que nos prendeu aqui, mas isso mostra que estamos fazendo algo como sermos a igreja que todos amam. Sabe, quando nós estivemos agora lá em Israel, algo que me impactou é que até hoje o povo judeu continua muito mais ligado às leis do que às pessoas. E é triste ver, quando você olha para eles, embora exista uma bênção, Deus prometeu coisas, é triste perceber que eles ainda continuam atrás de cumprir leis. Eu aprendi que onde tem muita regra, tem muita coisa escondida. Onde tem muita cobrança, tem muita mentira para ser descoberta. Então, olhando aquela situação, eu cheguei a uma conclusão: por que será que Jesus foi de verdade jogado à cruz? Porque Jesus tinha um foco total em pessoas. Ele cumpriu a lei, mas o foco dele era resolver questões de pessoas. Lembra de uma parábola que fala: mas você não está recriminando porque eu estou curando no sábado? Mas se um boi teu cair numa vala, você vai lá levantá-lo? Sim, então, quem é mais importante, o boi ou uma pessoa? Parece com alguma coisa de hoje, quando o pessoal, mataram o macaco, vai ser preso. Mataram uma pessoa, não, mas deixa o juiz julgar. Vai que essa pessoa era ruim mesmo? Foi legítima defesa. É a mesma história se repetindo. Estamos preocupados mais com as leis, preocupados mais com as regras, preocupados mais em travar as coisas do que vivermos em liberdade. Viver em liberdade é mais sério, porque exige de nós uma responsabilidade. Lembro de um bem-vindo à Power, que um irmão muito querido falou com a sua esposa: você vai ficar nessa igreja? Ela: vamos. Essa igreja é perigosa. E ela falou: perigosa? Esse pastor não vai ficar atrás da gente. Ele está dizendo que ele vai gerar filhos adultos. E é chocante para nós, quando ainda recebemos pessoas que vêm nos fazer perguntas básicas: pastor, namora ou não namoro com essa pessoa? Sei lá. Você ainda não chegou à conclusão sobre julgo desigual, sobre princípios, sobre os valores? Não. Então não namore com ninguém. Você ainda é infantil, você ainda não cresceu. O olhar de Cristo nunca está na regra, mas no coração das pessoas. Se tem uma coisa que nós, como a igreja que todos amam, precisamos desde já decidirmos e nunca mais abrirmos mão, é que o nosso foco tem que ser olhar para as pessoas, olhar para aquilo que não é mais a regra, seja do fim, seja do meio, mas qual é a regra do coração? Qual é a regra que Jesus cumpriria nesse momento? Vou curar alguém no sábado? Ou vou obedecer a lei que diz que no sábado eu não posso fazer nada? Nós fomos lá 2 vezes esse ano. Na primeira vez nós chegamos no Shabá, que é um sábado.
E foi tão especial para mim que eu entreguei meu passaporte e nem abri o passaporte, eles podiam. Aí rolou já a primeira confusão na entrada. Eu falei, ih. Porque um povo religioso te irrita. Porque ele não tem conexão com o teu coração, ele tem conexão com a regra. A gente está cansado de regra. A gente está querendo conexões com o coração. Eu não quero mais saber, oi, tudo bem? Jesus te ama. Não, amigo, eu quero saber se você me ama. Tá, vamos melhorar. Jesus te ama. Tá, eu quero saber, eu quero sentir que você me ama. A igreja que todos amam é uma igreja que faz os outros sentirem-se amados. E aí um dia, um amigo me pergunta, como que você tem saco para mandar mensagem para todos os membros no dia do aniversário? Com o mesmo saco que eu recebo os presentes dessas pessoas. Porque elas se sentiram amadas. Cada um vai colher daquilo que semeia. Então, a igreja que todos amam, ela sabe que ela não está focada no sermão, mas ela está focada no sermão. Antes de eu te corrigir, eu te estendo a mão. Antes de acabar com você e mostrar a regra, eu falo, olha, Jesus ainda não voltou, tem uma chance, vem para perto. O Bispo Adani fala algo interessante, nós estamos aqui para empurrar pessoas para o céu. Porque se na palavra você já está condenado, eu não posso ser mais uma voz disso. Eu tenho que ser uma voz de aproveita que tem chance. No caminho que você está indo está mal, mas ainda não chegou o fim. Muda agora. Fala para o teu irmão, ainda não chegou o fim, muda agora. Fala, mude agora. Eu sou de uma família de 100 anos de igreja. Pensa se a gente já viu coisas. Pensa se eu já fui julgado. Pensa se eu já julguei. Pensa se eu já fui duro. Pensa onde eu cheguei. Hoje é dia da gente fazer um pacto com a próxima geração, de que nós vamos construir uma igreja que todos amam. Uma igreja que decidiu acolher em vez de expulsar. Uma igreja que entende que o paralítico Mefibosete também podia participar da mesa, porque tinha uma linhagem real. Uma igreja que suporta Judas na mesa. Vou falar de novo. Gé. Eu estive lá no cenáculo. Cadê o pessoal que viajou com a gente para Israel agora? Nós estivemos no cenáculo. Cenáculo é lugar de quê? De cena, ceia, comida. Então quando Jesus estava ali fazendo aquela ceia, e eu dei alguns passos para trás, e eu fiquei olhando para aquilo, eu falei, cara, Jesus deu pão para Judas e falou, amigo, eu falei, estou muito longe de Jesus, Deus. Ele também deu pão para Pedro, que ainda ia traí-lo 3 vezes, negar 3 vezes. Tu se parece com o povo do caminho, hein? Não. É igual você ser membro das igrejas de Parede Preta. Nome do teu filho qual é? Gael, Luca, Enzo, Mel, Valen. Você anda com a calça apertada. Você não anda com a Bíblia debaixo do sovaco. E aí alguém fala, tu é membro de igreja de Parede Preta? Sou não. Qual o nome do seu filho? Luca. É sim. E aí Pedro tinha todo o estereótipo da igreja do caminho. E perguntaram para ele tinha acabado de receber o pão da mesa de Jesus.
E ele falou: não, nem conheço ele. Jesus sabia, mas mesmo assim ele dividiu o pão. A igreja que todos amam sabe que essas Pedro, Judas e os outros fazem parte do seu processo de crescimento. Mike Bickle disse que Deus está prestes a mudar a face do cristianismo na terra. Sabe em qual geração? Na nossa. Olha para o teu irmão e fala assim: bora mudar a face do cristianismo nessa terra. Fala para ele, fala para ele, fala para ele. Então, meus amores, para nós agirmos como uma igreja que todos amam, nós precisamos do primeiro princípio. E o primeiro princípio é Marcos 2, 1 a 12, diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. Fala assim: nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico. Fala, paralítico. Carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E pela abertura do teto, fala, pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. E vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Vou ler de novo. Baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham. Quem tinha fé? Eles quem? Os amigos. Os amigos. Fala para o teu amigo aí. Os amigos. Jesus disse o quê? Vendo a fé dos amigos, disse para o paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei. Olha os fariseus, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala desse jeito? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito. Fala assim comigo: Jesus percebeu em seu espírito. O homem espiritual discerne todas as coisas. Que era isso que eles estavam pensando, e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e pegue sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, Jesus disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca, saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Primeira mensagem da série A Igreja que Todos Amam: olhe para onde Jesus está olhando. A igreja que todos amam, olha para onde Jesus está olhando. Fala para o teu irmão, fala assim: olhe para onde Jesus está olhando. Que Deus nos abençoe por essa palavra. Esse é um dos textos mais importantes do Evangelho, porque uma série de princípios estão sendo quebrados e trazidos à tona por Jesus. Olha que engraçado, Cris. Jesus, ele cura o paralítico pela fé dos seus amigos. Meu Deus. Então, quer dizer que hoje alguém pode ser curado na tua casa pela tua fé? Pode. Só que ser curado é uma coisa, o levantar e andar vai ser depois que você pegar e descer com ele do teto. Vai ser depois de você levá-lo para onde Jesus está ensinando. Jesus continua ensinando em cima dos palcos da sua igreja. E a gente vai continuar com quantos amigos paralíticos perto da gente, sem que a gente o estenda a mão. Está entendendo por que a questão é mais sermão do que dar sermão? Porque a tua mão estendida pode curar o teu amigo paralisado. A igreja que todos amam, ela não está preocupada se o culto começa na hora e termina na hora. Ela está preocupada se tem gente quebrada entrando por aquelas portas.
Eu estava ali no fundo hoje, e vocês são muito inteligentes, vocês sabem que a gente está tendo aqui todo um desafio de ajeitar o som novo. E eu estava lá para ouvir o som. E eu já estava lá, né? Em paz. E eu falei, Jesus, por que você está fazendo isso comigo? E quanto mais me irritava, mais vinha uma pessoa aqui, ó. Eu falei, oi, você é o cara que fica lá no palco? Eu falei, sou. Oi, filho. E eu sou, e eu... Daqui a pouco vinha outro. Saudade, pai? Eu falei, tudo bem. Aí, quanto mais eu ficava irritado, mais gente vinha. Aí eu falava assim, Jesus, o que está acontecendo? Carlos, eu estou te mostrando o que é importante. Eu estou mandando os meus pequenos, os meus masters, os meus quebrados, os meus prontinhos, eu estou mandando tudo. Preste atenção no que é importante. Só que eu tenho uma responsabilidade. Domingo passado uma família foi embora porque o som estava alto. Isso mexeu comigo. E eu recebi uma série de reclamações porque as pessoas não estão entendendo. Então, se Jesus está mandando amigos trazerem pessoas para cá, que é a nossa casa, onde Ele continua a pregar, e essas pessoas estão indo embora sem ser curadas, estão indo embora com raivas, eu preciso resolver essa situação. Porque Ele continua usando pessoas com as suas mãos, para levar para perto da igreja que todos amam. A gente não pode deixar as pessoas irem embora, porque a gente está errando. A igreja que todos amam não é um auditório. Ela acontece num auditório também, mas ela é uma família. De gente que até se aperta para ouvir Jesus falar. E no meio dela tem uns hipócritas, que estão julgando tudo. Mas o mais importante é se tem algum amigo descendo outro amigo pelo teto. Porque Jesus está olhando para essa pessoa. Jesus está aqui nessa manhã. E Ele viu você chegar. Do jeito que você chegou. E Ele tem uma palavra de cura para você. E Ele está muito afim de botar cada pessoa no seu lugar. O hipócrita no lugar dele, de ficar mais chocado. O doente curado. Os amigos restaurados. É assim que vai acontecer a partir de hoje nesse lugar. Existe uma unção de cura nessa manhã. Por isso nós falamos, aqui é um ponto de partida. Por isso que nós vamos com uma missão, amar pessoas e amar a Deus. Por isso que nós declaramos, toda pessoa merece ser amada. Um religioso está com raiva de alguém que está atrapalhando a celebração, porque tem algo descendo pelo teto. Jesus está de olho nessa pessoa. Porque se tem alguém subindo no teto, tirando o telhado, para ver Jesus, uma grande fé está aparecendo. Deus está levando a pau para outro nível. O nível onde nós não teremos mais nenhuma espécie de preguiça de subirmos ao telhado. Abrimos um espaço para descermos nossos amigos. Sabe qual é o nome do nosso telhado hoje? Terreno à esquerda, galpão à frente, os dois outros terrenos na diagonal. Isso é abrir telhado hoje, para que as pessoas ouçam Jesus falar. Quantos estão a fim de abrir telhados comigo aqui? Então, a igreja, ela precisa entender que se eu não olho para onde Jesus está olhando, e se eu olho só para Jesus, eu estou perdendo o mais importante. O que está passando na cabeça do mestre. Eu amo a Deus de todo o meu coração, mas você ama o que Deus ama?
Não sei, eu não sei nem para onde ele está olhando. Está olhando para a coisa errada você. Quantas pessoas dentro da tua casa ou no teu trabalho estão hoje precisando que você olhe para elas, mas você está tão preocupado contigo que o teu olhar está só para o mestre, e o mestre está olhando para ela. Fala comigo assim: nunca mais vou deixar de olhar para onde Jesus está olhando. Quando nos perguntaram, porque já fizemos 2 vezes uma colocação de milhares de balões no bairro, e qual é o resultado disso? Eu falei, eu não sei qual vai ser o resultado, mas eu sei que eu estou encontrando quem Jesus está procurando. Eu vou tocar com afeto quem Jesus gostaria de tocar com afeto. Agora, quando eu estou num ambiente como esse, ensimesmado, olhando para o meu umbigo, olhando para mim, fique tranquilo, você vai encontrar nada que Jesus esteja procurando. Então, em 3 pontinhos, eu quero te ensinar como olhar para onde Jesus está olhando. Vamos juntos? Versículos 1 e 2 dizem assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, da forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Primeiro pontinho, anota por favor. Como olhar para onde Jesus olha? Primeiro ponto, foque nas pessoas. Jesus estava na cidade, entrando em Cafarnaum, e ali decidiu pregar. As pessoas se amontoavam e ele parava para pregar para elas, focando em pessoas. Se ele não focasse em pessoas, ele ia falar, não gente, vamos lá para a sinagoga, a gente lê lá o rolo, a gente puxa o rolo de Isaías e lê, depois a gente sabe fazer um social. Não, o coração dele era tanto por pessoas, a missão dele era tão focada em pessoas, então é aqui que eu tenho que falar, então é aqui que eu vou falar. Perguntinha, em qual direção está o teu olhar? Para qual direção está o teu olhar cristão? Para onde estamos olhando, é para lá que nós estamos indo. Se o teu olhar está para pessoas, se prepare, você de fato vai atrair e conquistar pessoas. Mas se o teu olhar está para outras coisas, são essas coisas que você vai conquistar. Ontem eu acordei pela manhã. Ontem eu acordei bem triste, né, por uma situação. E aí eu acordei e eu falei, amor, vamos comprar um cachorro? Você sabe que eu estou com vontade de ter outro cachorro? Ela me olhou assim, eu falei, porque a Amora precisa de outro cachorro. Não é até um companheirinho? Quem entende de cachorro que sabe, precisa, não precisa? Não? Precisa ou não precisa? Precisa, fala que precisa. Precisa. E aí nós saímos, fomos fazer uma visita, almoçamos, na volta, indo para casa, aí a Dani falou assim, ali Carlos, eu não sei se ela fez me zoando, ou se ela, Dani é muito generosa, ela falou ali, ó, tá tendo uma feira de doações de cachorro. Será que não tem nenhum cachorro não? Você não está querendo outro cachorro? Eu falei, tô. Ela aproveita e faz uma boa ação. Passamos, demos a volta, paramos, encontramos o Fred. Calma. Aí eu falei, Fred? Eu lembrei do Fred Krueger. Lembra do Fred Krueger? É muito antigo, né? Sexta-feira 13, quem lembra disso? Quem? Está amarrado. Aí lembrei do Fred Gol, Fred, o poste. Aí lembrei do o cone. Aí lembrei do Fred que toca aqui. E a Dani pegou o Fred. Quando ele olhou para mim, eu olhei para ele. Eu falei, não, Fred,
Gostei de você. Aí eu falei com a mulher, posso mudar o nome dele? Pode. Então tá. A partir de hoje você é Vasco. O gigante da colina. E pegamos o cachorro. E entramos na loja. E compramos casa. Roupinha preta e branca. Galo é sua avó. Não pode ser galo também. E aí, chegando em casa, eu comecei a estudar a mensagem. E Deus falou comigo, sabe por que você adotou aqui cachorro? Gente, eu nunca pensei em adotar cachorro. Tem lógica adotar cachorro? Para mim não tem lógica. Para mim não tem lógica. A gente sempre programou para adotar gente. Adotar cachorro nunca passou. Ele falou assim, sabe por que você adotou? Porque o teu olhar pela manhã já foi, eu quero ter um cachorro. O que você começa a querer no teu coração, daqui a pouco Deus coloca na tua frente assim. Mas se você não quiser nada, você nunca vê nada. Eu falei, uma feira, era o último minuto da feira. Quando a gente chegou, a mulher falou, Deus mandou 2 anjos. Eu falei, reconheceu. Eu estou bem anjo hoje. Hoje eu estou um anjo, meio Miguel, mas é anjo. Aí eu falei, nossa, me reconheceu. Vocês são de alguma igreja? Eu falei, somos. E ali, o cachorrinho ganhou uma casa. Por que eu estou falando isso? Existem tantas necessidades por aí, passando na tua frente. Mas se você não determinar no teu coração que você vai ver, você nunca verá. Sabe aquele irmão teu que não está mais na casa de Deus e que você se acostumou com ele e não está mais na casa de Deus? Está na hora de você voltar a enxergá-lo. Está na hora de você voltar a sentir a dor dele não estar na casa do Pai. Porque Jesus já não está muito de boa, só de você estar vindo. Ele já está olhando para essa pessoa que você parou de olhar. Foque no olhar de Jesus. Quantas pessoas do nosso futuro estão desviadas dos caminhos de Deus? Quantas pessoas desviadas têm dentro de si igrejas? Eu fui desviado 6 anos. E dentro desse cara desviado tinha power. E se alguém não tivesse me trazido de volta? A power nasceria. Volte a olhar para onde Jesus está olhando. Volte a olhar para onde Jesus tem mirado a sua ótica. Os fariseus estavam ouvindo Jesus. Olha que interessante. Eles estavam ouvindo Jesus. Eles estavam no mesmo ambiente que Jesus. Mas enquanto eles estavam ali ouvindo, para ver se Jesus errava, tinha gente sendo mão, subindo no telhado, para colocar quem não estava ouvindo Jesus, a ouvir Jesus mais, para ouvi-lo. E quando ele desce, Jesus fala: teus pecados estão perdoados, por causa da fé dos teus amigos. Você é amigo de um paralítico? Entenda o paralítico. Você é amigo de alguém que está longe de Cristo? Ele pode hoje ser curado por causa da tua fé. E um dia, pensando sobre a Power, eu fiz uma conta. Eu falei, Deus, nós temos 200 e tantos batismos. Nós já somos 1000 e tantos membros. Nós temos tantas crianças que ainda não batizaram. Quando eu fiz uma conta, sobrava 600 pessoas. Eu falei, esse gap, está faltando. Quem é esse povo aqui? Aí falou,
os ex-desviados, que eu trouxe para acelerar a tua vida. É tão estratégico trazer de volta quem já pertenceu, porque ela volta com saudade, com força, cheia de vontade de entregar e restaurar a vida. Hoje eu quero desafiar você a ir atrás de alguém que está pertinho, mas que se autodenomina desviado. Nós podemos em uma semana dobrar de tamanho. Quantos aqui conhecem um desviado apenas? Um só. Tem gente que não conhece, tu não conhece nenhum desviado. Se você não conhece nenhum desviado, tem problema com você. Você deve estar igual aquele pessoal hipócrita, fariseu, que só fica ouvindo Jesus e anotando, ver se a pregação foi boa, se o pastor está bravo, se ele está legal, o que é que ele comeu, se ele está passando mal, se ele tomou o remédio dele. Se nós soubéssemos o quanto uma pessoa que volta para casa acelera a casa. Uma das chaves dessa casa é que a gente chamou de volta um dia. Que voltem os desviados. Alguém lembra dessa oração que eu fiz aqui? Que voltem os desviados. Esse gap eram as pessoas que não queriam mais saber de estar na comunhão. E hoje eles participam de uma igreja que todos amam. Eles são a igreja que todos amam. Eles não mais querem sentar e analisar a pregação teológica do bispo. Eles querem ser irmão, para que através da sua fé, pessoas sejam curadas e colocadas perto de Jesus de Nazaré. Pega na mão do teu irmão e fala para ele: nós podemos ser esses amigos. Fala, nós podemos ser esses amigos. Segundo ponto. Como olhar para onde Jesus anda? Versículos 6 e 8. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando no seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que isso era que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Aí já o apóstolo Paulo falando mais para frente: portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Segundo ponto, como olhar para onde Jesus está olhando? Segundo ponto, não dê espaço para a religiosidade. O que é a religiosidade? Uma série de regras que eu tenho que cumprir para Deus gostar de mim. Se eu descumpro, eu caio. Se eu cumpro, eu subo. Deixa eu te ensinar uma coisa: você nem cai nem sobe por causa do que você cumpre ou descumpre. Você cai ou sobe por causa do que Cristo fez por você. Se você aceita isso ou se você rejeita isso. Aí você sobe ou desce. Então, religiosidade não serve para nada, a não ser para colocar um peso. E aí, os mestres da lei estavam ali. Mas só quem pode perdoar pecado é Deus. O que esse cara está falando isso? Ele estava perto de Jesus, mas não olhava para onde Jesus olhava. Ele estava perto de Jesus, mas não sabia o que o coração de Jesus pensava. E Jesus estava muito mais se importando com quem estava estendendo a mão para outros do que para aqueles que estavam ali estendendo a sua mão para criticar e anotar, para levar para o chefe da sinagoga o que Jesus estava falando. Diz o texto que Jesus percebeu no seu espírito. Sabe por que tem horas que a gente perde alguém e a gente não percebe nada? A gente está muito na carne. Diz a palavra: o homem carnal não discerne todas as coisas. O homem espiritual discerne tudo, mas não é discernido por nada. Jesus era espiritual e ele percebeu o cenário. Mapeia as situações. Chega amanhã no teu trabalho e fala: Jesus, cadê meu paralítico de hoje? Cadê a pessoa para quem eu vou estender a minha mão e vou levar ela para perto de você? Porque eu sou essa igreja que todos amam. A igreja que não olha para a lei. A igreja que olha para a vida. A igreja que não está cobrando para você cumprir regras. Mas eu sou a igreja que estou te empurrando e te inspirando a ir para o céu.
A lógica da religiosidade nunca cabe na lógica do Evangelho. A lógica do Evangelho é a graça. Não mereço, recebo. A lógica da religiosidade. Preciso fazer tudo certinho para Deus gostar de mim. E o pastor me dá um cargo na mesa de som, que é o lugar mais especial da Power hoje. A religiosidade parte da escassez. Eu faço, eu faço, eu faço. O Evangelho parte da abundância. Jesus já fez, Jesus já fez, Jesus já fez. Na religiosidade eu preciso gastar. No Evangelho, eu já estou rico. Me entregaram tudo. O que falta em mim, sobra em Jesus. O que falta em mim, sobra em Jesus. Segundo ponto, não dê espaço para a religiosidade. Sai da figura de juiz. Saia da posição. No direito tem uma palavra que é parquê. Saia do parquê, saia do assoalho de quem acusa. O juiz e o acusador estão no mesmo parquê, no fórum. Sai disso, você é testemunha. A testemunha não fica no mesmo lugar. Ela fica à parte, fica até mais alta. E é interessante, todo mundo pode mentir no julgamento, menos a testemunha. Vai continuar mentindo de que Jesus não quer salvar aquele desviado que está perto de você. Quando algo está acontecendo, não fazer nada é uma mentira. Quando uma palavra dessa é liberada, sair por aquelas portas e não tomar nenhuma atitude é uma covardia. Olhar para alguém perto de você e falar, ele é muito chato. Ele errou. E você? A diferença é que a gente descobriu dele e não descobriu o teu ainda. Olha para o lado e descubra. Não olha para... Não faça isso, não faça isso. Toda fé ativa incomoda uma fé conceitual. Vou falar de novo. Toda fé que se move ofende a fé paralisada. A fé do religioso era, pregou bem, estava meio azedo hoje, não gostei do tupete. A fé ativa é, o que você dá no tupete? De noite eu vou trazer o meu paralítico. Entendeu? Não é o que eu acho, é para onde Jesus está olhando. Evangelho significa boas notícias. Quem gosta de receber uma boa notícia? Quem gostaria que hoje eu contasse assim para você? Olha, amanhã você vai receber 10 vezes mais o teu salário. E o melhor, vai efetivar. Já estou te contando. Não, agora volta para a terra. E se eu te contar isso daqui a 3 semanas? Como que você fica? Já sei. Boa notícia só é boa notícia quando chega na hora certa. Boa notícia depois que passou. É só mais uma notícia requentada. Tem uma boa notícia você entregar para alguém hoje. Tem uma boa notícia você entregar para alguém hoje. Terceiro e último ponto. Não falar. Terceiro e último ponto. Rememora aí, quem está na mesa? Quem está no trem? Ana. Qual que é o primeiro ponto mesmo? A igreja que todos amam, olha para onde Jesus está olhando. Então, como olhar para onde Jesus está olhando? Foque. Jesus está sempre olhando para as pessoas. Segundo ponto, para onde olhar? Como que eu vou olhar para onde Jesus está olhando? Para de dar espaço para a religiosidade. Para. Mas não veio pela porta, não veio com a roupa boa, não veio de carro bom. Não, deixa, entrou pelo teto, chegou perto, está tudo certo. E terceiro e último ponto. Como olhar para onde Jesus está olhando? Versículos 9 a 12.
que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados são perdoados? Ou levante-se, pegue sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Então se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Terceiro e último ponto: como olhar para onde Jesus está olhando? Seja relevante onde você estiver. Tem pessoas querendo dizer: nunca vi nada igual, porque você estendeu a mão para alguém e colocou-a perto de Jesus. Tem gente que não anda mais esperando você estender essa tua mão e colocá-la perto de Cristo, para que Cristo quebre a lógica dos hipócritas e fale: não está só curado não, hein? Quê? Não, no pecado não está perdoado não, mas o quê? Vai andar. Levante e ande. Levanta e anda. Levanta e anda. O maior empreendimento de Deus na terra são vidas transformadas. A minha e a tua vida transformada é o outdoor que Deus precisa, para que outras pessoas olhem e falem: eu quero chegar perto desse mestre. Eu quero chegar perto desse mestre. Mas se você chegar para a pessoa com uma pá de regras, ela vai falar assim: eu não cumpro nem o básico, amigo. O que você está querendo me trazer mais regras? Me dá uma solução das coisas. Não me traga mais problemas. Uma vez conversando com uma pessoa, e ela perguntou: por que vocês são da religião que não pode nada? Eu falei: de onde você ouviu isso? Não, meu irmão converteu, ele parou de sair com a gente, ele parou de viajar com a gente, ele parou de jantar com a gente, ele parou de rir com a gente. Eu não quero essa religião. Eu não quero isso para mim. Eu não quero algo que me prenda. Eu quero algo que me liberte. Aí eu fiquei olhando para a pessoa e falei: calma aí, Cristo é libertação. Cristo é libertação na filosofia, para ele, no papel. Mas o que fez com o irmão dele foi: prendi meu irmão numa vida triste. Prenderam meu irmão numa vida triste. Tem alguém hoje esperando que você seja relevante onde você está. Tem alguém hoje esperando você se levantar, estender a mão para ela e falar: bora. Tem uma nova história para você. Tem uma vida de liberdade para você. Tem uma classe de vida nova para você. E eu quero dar o laço final dessa mensagem, mostrando para você 3 personagens dessa história: os amigos, o paralítico e os hipócritas. Os amigos, o paralítico e os hipócritas. Quem você é? Se você é o paralítico, Jesus está aqui. Que bom que você chegou. Você vai sair andando nessa manhã. Se você é o amigo, saiba, a tua fé está salvando pessoas. Se você é o hipócrita, mais uma vez você vai ficar envergonhado, porque Jesus não está olhando para o que você está olhando.
Tem uma multidão, Power. Tem uma multidão de pessoas que você hoje pode estender a sua mão e levá-la novamente para perto de Jesus. Mas vai causar esforço. Mas pode ter um risco. Vou subir no telhado. Mas é pesado. Mas quando ela levantar da maca, nunca mais ela vai esquecer de você. Nunca mais.